Oi, tudo bem? Nós vamos pensar um pouco mais especificamente da política como um exercício de poder, né? Uma, aquela busca humana de um objeto para a todos dominar? Será isso a política? Vamos pensar um pouquinho. A gente viu e a gente força aqui a ideia de que política vem do grego, tá politicar, que vem de polis, cidade, comunidade organizada, que é formada de cidadãos, os politikoi, homens livres, portadores de direitos e igualdade perante a lei. Então, daqui vem a palavra política. E civilidade, cidadão, cidadania, vem do quê? De civitas, que é a tradução de polis para o latim, também significando essa cidade, esse espaço público e coletivo. Um lugar em que as pessoas definem o seu destino e o destino dos seus compatriotas, muitas vezes pelo voto, que é um dos votos mais antigos que temos registrados, né? Essa figura. Bom, então, a politicar, em grego, a política, res pública, em latim, equivalem ao quê? As diferentes formas de participação do poder. Conflito, acordo, tomada de decisão, definição e aplicação de leis, negociação sobre direito e dever, quem tem mais direito, quem não tem, por que tem. Nesse espaço que é coletivo, que é público nesse sentido, de que é composto por várias pessoas e não é propriedade de uma delas. Isso é importante. Não é um espaço privado meu, que eu defino o que eu quero. É um espaço nosso, que nós habitamos e definimos. E conversamos sobre os seus destinos, como comunidade política. Bom, e aí a gente lembra, né, daquela definição grega clássica da política como continuação da ética. Ética, conduta individual; política, conduta social. E aí, conduta individual justa geraria uma sociedade justa. Né? Lembra disso? Sei, já viu isso, né? Bom, óbvio, quando a gente pensa nessa questão, né, de relação entre ética e política, eu trago aqui um autor contemporâneo que vai falar um pouquinho disso, que é Bobbio, Norberto Bobbio, italiano, que divide as teorias entre monistas e dualistas, ok? Da relação entre ética e política. Por quê? Porque essa questão de ética e política como intrinsecamente ligadas, na modernidade a gente começou a ter um pouquinho de... Será que é isso mesmo? Será que ética e política estão ligadas assim? Será que a política é a continuação da ética? Será que indivíduos justos geram uma sociedade justa? O que você acha? Bom, o Bob propõe, então, que há alguns modelos, não é? Lembrando, monistas e dualistas. No monista, tem o monismo rígido, em que um sistema engloba o outro. Então, por exemplo, a ética engloba a política. Elas são uma e a mesma coisa. A ética engloba a política, ou nós podemos ser o contrário, a política englobando a ética. Então, nós não temos uma distinção exatamente, mas uma que se sobrepõe completamente à outra. Tá? Nesse monismo rígido, nós temos uma sobreposição. Mas tem o monismo flexível, que considera que há um único sistema que predomina, ou o ético ou o político, mas há exceções em algumas circunstâncias, sob justificativas e argumentos racionais e legítimos. Não é exceção do eu quero porque eu quero. Ok? Então, eu tenho aqui um exemplo no direito, que a gente tem a lex specialis, que contrasta com a lex generalis. O que é isso? Que a lei especial, lex specialis, é aquela
lei especial que se aplica a casos específicos, em contraposição a uma lei geral. Por exemplo, quando eu penso na equidade, né? Nenhuma lei é tão forte que vale em todos os casos, sob a lógica do humanismo flexível. Então, eu posso pensar, por exemplo, que em uma situação o furto ele é inadmissível, então é crime furtar, mas que numa situação de fome extrema, quando as opções são morrer de fome ou se alimentar, mas a pessoa não tem, ela poderá furtar, que é o furto numérico, por exemplo. Tá? É um exemplo de lex specialis, é uma lei especial, uma perfeição especial, que é o furto numérico, que contrasta com a lei geral, não furtar. Justificativas podem ser estado de necessidade, né? A necessidade não ter lei, ela é a própria lei. A lei é impotente, a questão da fome, ou a qualidade específica de uma pessoa ou de uma ação. Tá? Então, não matar é uma regra geral, mas alguém especificamente profissional da área de segurança pública, em algumas circunstâncias, poderá, existe a possibilidade de que ela venha tirar a vida de alguém numa circunstância específica em que isso signifique, por exemplo, a proteção da vida de outro ou de outras, quando se deve considerar que não haveria outra possibilidade. É bem complexo, é bem complicado de pensar quais são as exceções, né, que o humanismo flexível coloca, mas ele vem exatamente para colocar que nenhuma regra vale universalmente em todos os casos de forma absoluta. Ok? Dualismo. Aqui a gente vê o humanismo, é um sistema que se sobrepõe ao outro. Dualismo. O atenuado. Um abarca o outro, quer dizer que um é superior. Você tem dois, mas um sobrepuja o outro em importância. Tá? Então, um é mais importante do que o outro. Podemos considerar a ética mais importante que a política mais que a ética. Croce, por exemplo, coloca que, antes da política, há o homem moral. Logo, a moralidade individual, a ética é superior à política. Hegel coloca que a moral individual precede a moralidade. E o eu se realiza na esfera pública. Novamente, a gente tem sobreposição de a importância de um maior que a importância do outro, mas existem dois sistemas. O dualismo real, aquele é o flexível, você tem uma mais importante que a outra, mas que é o dualismo atenuado. No dualismo real, não dá para conciliar. Há uma separação total entre ética e política. São dois critérios absolutamente diferentes para julgar as ações. A gente tem o exemplo principialista, na ética kantiana, que é uma deontologia que diz respeito a deveres e obrigações que o indivíduo tem, que se sobrepõe ao Estado, a tudo. As ações devem respeitar a liberdade e a dignidade dos sujeitos. Acima de Estado, acima de qualquer outra regra, coloca-se o direito e o dever do indivíduo, da sua ética, acima da sociedade, inclusive. A ação moralmente boa é a realizada de acordo com princípios universais, válidos para todas as pessoas e que estão acima dos princípios estatais, por exemplo. É um imperativo categórico que a gente tem. Age apenas segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ou seja, quando eu vou agir, eu devo pensar, eu quero que todos ajam dessa forma? Se isso aqui fosse uma lei, eu gostaria que ela fosse válida para todos? Eu quero que todos na minha situação ajam como eu ajo? Esse é o princípio. É o sujeito, acima de tudo. Bom, tem um errinho aqui de digitação. Ética e política também separados, mas há uma versão
que é conhecida como consequencialista. O que é essa ética, essa visão consequencialista? Pensa nas consequências. Qual é a finalidade da ação? Então, para Maquiavel, esse exemplo é Maquiavel, que é fundamental na filosofia política. Entre como se vive e como se devia viver, disse Maquiavel, a tamanha diferença que aquele que despreza o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende antes a trabalhar em prol da sua ruína do que da sua conservação. Para entender, está dizendo que quem fosse orientar pelo dever, moral e tudo mais, está arruinado. Tá? É preciso observar como as coisas acontecem, não como deveriam. A ação boa é aquela ação politicamente boa que teve sucesso, que atingiu sua finalidade. Seja ela qual for. Você julga de acordo com a finalidade. Né? É um exercício de poder. Eu tenho que chegar a uma finalidade e eu preciso ter o quê? A posse, o poder. O que é poder? De poter em latim. Poder ser capaz de alguma coisa. Ou como Russell diz, poder é a posse dos meios que leva à produção de efeitos desejados. Para Maquiavel, que é um dualista, né, um dualismo real, aqui de acordo com a classificação do Bobbio, ética e política não são uma coisa só. E desde Maquiavel, essa tem sido a concepção mais corrente. Quais são essas formas de poder? Já que a política trata de poder, Russell coloca 3 tipos. Econômico é posse de bens. Então, se eu tenho um dinheiro e eu posso induzir, através do dinheiro, as pessoas a adotarem certos comportamentos. Ideológico, persuasão, ideias, valores, doutrinas, aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar, de induzir os outros a pensar ou a agir de uma forma. E o poder político, que é o da coerção social, é a força física, é o poderio militar, que determina condutas. Ou você faz, ou você vai preso, por exemplo. É um exercício de poder político. Bom, estamos falando de Maquiavel, que fala disso do poder. Maquiavel, que tem uma história muito interessante. Ele é um homem do Renascimento, nasce em 1469, e com 29 anos ele estava assim, vivendo o poder, né? Ele trabalhava para um governante. Aos 29 anos ele se tornou chanceler do governo de Florença. Ele realizou missões diplomáticas na Alemanha, na França, nas cidades-estados, contra o Papa. Ele tinha bastante poder como funcionário de alguém poderoso. Mas, em 1512, caiu a República de Florença, caiu o patrão dele, e ele foi morar em uma região afastada, na vila de San Catiano, e resolveu escrever para o novo governante de Florença. Tentar dizer para ele, olha, eu posso te ser útil, porque eu aprendi algumas coisinhas que eu posso ensinar para você. E aí, o que ele faz? Ele estuda as formas políticas do seu tempo. O tratado dele não é uma coisa tipo como deveria ser, é como é. Ele está observando os fatos, ele está dizendo, é assim que as coisas acontecem. Ele vai descrever como é que os governantes agem, analisar os atos dos governantes de acordo com a eficácia e manter o poder, o que eles fizeram para manter o poder, o que levou à sua ruína e à sua queda. Ele ressalta o seguinte, a luta pelo poder é constitutiva da sociedade humana. Não sejamos ingênuos. E ética e política são coisas absolutamente distintas. Para ele, a política se ocupa do Estado, e a razão de Estado para ele é: diante de ameaças à sua existência, o Estado pode tomar medidas necessárias à sua proteção, ainda que isso fira valores éticos e morais. Está vendo como ele é analista? A política pode passar como um trator? O Estado pode passar como um trator? Sobre quem tem valores éticos e morais distintos. É isso que ele observou que acontecia. Até então, os tratados de filosofia política falavam do que devia ser.
Maquiavel resolve falar daquilo que ele via acontecendo. Ele não está dizendo isso daqui é maravilhoso, é lindo e o mundo de sonhos. Ele está dizendo o mundo é assim. E assim, Maquiavel inaugura a filosofia política contemporânea, que é dualista, rígida. E aí a ética toma um caminho e a política outro caminho. Ok? Um abraço e até